setembro de 2025 e estamos ao vivo aqui no Lado B, é a live do Lado B. Hoje eu vou falar da namorada do dono do Banco Master, porque ela também mexe com um negócio polêmico. Descobriram essa parada aí, vou falar sobre isso. E também sobre o Datena, que se irritou outra vez na Rede TV. Por que será que o Datena é tão irritado assim? Será que ele tem razão? Vou explicar. Também vou falar sobre novelas da Globo que não tem mais remédio. Ou melhor, elas estão sofrendo de overdose de remédio. Calma que eu explico. Também vou falar sobre o SBT que está lançando um canal de notícias. Mais um canal de notícias? Gente, tem tanto canal de notícias. Será que tem notícias para tanta gente assim, para tantas emissoras? E vou falar sobre o Boninho, que confirmou o novo reality que ele vai fazer na Record. Na Record em 2026. Puxa, mas na Record não tem a Fazenda? Como é que vai ter outro reality lá com o Boninho? Calma que eu explico. Mas eu vou começar agora falando sobre essa situação do Banco Master, que foi liquidado, e o Daniel Vorcaro, que é o dono desse banco, foi preso. Eu gostaria de saber se ele vai ficar preso mesmo, porque já passaram 2 dias aí e ele está em cana. Será que vai continuar preso? Ou vai acontecer como aconteceu com várias outras pessoas famosas que foram presas e depois, passados alguns dias, acabaram sendo soltas por falta de provas, para cumprir em liberdade, tornozeleira eletrônica. Como aconteceu, por exemplo, com o dono da Ultrafarma, o Sidney Oliveira, que não só foi preso e depois solto, como está fazendo propaganda na televisão normalmente, a vida que segue. Enquanto, claro, responde a um processo na justiça. Mas, nesse momento, o centro do debate das discussões é esse Daniel Vorcaro, o dono do Banco Master que foi liquidado. Então, eu estava vendo aí que começaram a falar, inclusive, da namorada dele. Ele é um sujeito de 42 anos, bem apessoado, boa pinta, um cara que gosta do luxo, que vive em altas festas, que faz viagens maravilhosas. Inclusive, foi preso lá no aeroporto com destino, ele ia viajar para Malta, na Europa, não é? O arquipélago de Malta, um lugar assim super chique, mas não deu tempo porque a polícia pegou. É um camarada, esse Daniel Vorcaro, que ele começou como corretor de imóveis há um bocado de tempo atrás. Foi até apresentador de televisão, exatamente, foi dono de um canal de televisão, um canal menor, apresentava um programa lá. É um cara muito ligado à Igreja Batista da Lagoinha, de Belo Horizonte. Abriu um banco e em 5 anos esse banco saiu de 400 milhões que ele tinha lá para o que tem hoje, dizem que tem, né? Mais de 15, 20 bilhões de reais. Só que a polícia pegou porque ele estava prometendo juros exorbitantes, irreais para as pessoas, e não tinha lastro para pagar. Então, a fraude total dizem que é de 12 bilhões de reais. É muito dinheiro e ele teve um crescimento assim muito rápido, né, dentro desse mercado aí. Ele é um Faria Limer. E aí, então, hoje surgiu a informação sobre a namorada dele, porque agora o pessoal, os jornalistas, vão vasculhar a vida desse cara para saber o que é que ele faz, o que é que ele fez, o que é que ele deixou de fazer. Essa aqui é a namorada dele. Vou mostrar para vocês. É uma linda mulher. O nome dela é Marta Graef. Aí junto com o Daniel Vorcaro, né? É um cara que gosta de moto, gosta de aventura, enfim. Não tem nada contra ela, a não ser pelo fato de que a Marta Graef, ela também vende, assim, mexe com um produto estranho. Ela é influenciadora e ela anuncia pílulas que combatem o envelhecimento. Se tomar 3 pílulas por dia, vai surfar aos 80 anos. Na propaganda que ela faz lá no canal dela, onde ela vende essa pílula, ela diz que estará surfando quando tiver 80 anos. Vida saudável. Mas o namorado dela precisa, nesse momento, de uma pílula que o livre da prisão, não é verdade? Então, assim, não sei, cara. Eu fico preocupado porque a justiça nesse país está alimentando uma impunidade
que todos nós estamos acompanhando. Toda semana prende alguém e no outro dia solta essa pessoa que foi presa. Espero que não aconteça isso. Mas também tem que fazer justiça. Se o cara conseguir provar que os negócios dele são regulares, coisa que vai ser difícil, bom, aí ele vai se livrar da prisão. Mas eu quero falar com vocês a respeito disso. Estou vendo que já tem gente chegando e convido vocês, por favor, venham para a live aqui do Lado B. É importante dizer para vocês tomarem cuidado com esse negócio de colocar o dinheiro num banco estranho, um banco que não tem muita credibilidade. Olha, no Brasil tem mais de 300 bancos. 300 bancos, fora as corretoras, aí é muita gente que mexe com dinheiro. Então, existem aqueles bancos âncora, os principais, onde a gente se sente mais seguro. Mas também tem muitos desses bancos pequenos, onde você coloca o dinheiro lá e não sabe se esse dinheiro vai mesmo render o que dizem, ou se amanhã pode acontecer como aconteceu com o Banco Master. A promessa para os clientes era de que o rendimento das aplicações seria assim algo como o dobro do que o mercado paga. E as pessoas, muitas acreditaram e agora vão ter que correr atrás, uma burocracia tremenda para poder receber esse dinheiro, que infelizmente foi, digamos assim, interrompido pelo Banco Central porque o negócio é duvidoso. Então, gente, para vocês não caírem nesse tipo de arapuca, nesse tipo de armadilha, tomem cuidado, não acreditem. Como é que é aquele ditado que diz, quando a esmola é demais, até o santo desconfia? Então, todo mundo sabe disso, mas tem muita gente que cai nesses golpes. E esse é um golpe que mexe com bilhões e bilhões, com milhares de pessoas, de correntistas, que optaram por arriscar e agora terão trabalho para serem restituídas, ok? Por que essas pessoas, no Brasil tem tanta gente que aplica golpe, tanta gente que tenta enriquecer de uma maneira estranha, no mínimo polêmica, por que essas pessoas não fazem, por exemplo, só vou citar um exemplo, como o Silvio Santos, o maior comunicador da história do Brasil, um cara que começou vendendo caneta como camelô e se transformou em dono de televisão, bilionário, que infelizmente já nos deixou um bocado de tempo. Agora as filhas do Silvio Santos estão tocando lá o SBT, daqui a pouco eu vou falar sobre o canal de notícias que o SBT está lançando a partir do dia 15 de dezembro. Mas o Silvio Santos é um espelho. Tanta gente, agora tem até um filme novo aí, Teve um filme sobre o Silvio Santos, cujo protagonista era o Rodrigo Faro. Muita gente disse que não gostou e tal. E agora tem um outro filme, com o Silvio Santos Vem Aí, protagonizado pelo Leandro Hassum, o humorista fazendo o papel de Silvio Santos. Eu já vi algumas críticas, mas tem que assistir para a gente fazer um julgamento e ter certeza se é bom ou não é. Mas o Silvio Santos, apesar não, era um cara tão bom, tão competente, tão criativo, que ele é um ícone, né? É um ícone que ele, apesar de ser tudo isso que a gente sabe que ele foi, ele era também humilde. Ele era humilde. Saca só no que ele disse numa entrevista que deu em 1988 em seu programa, uma entrevista porque ele vinha de um tratamento que fez nos Estados Unidos, ele teve problema nas cordas vocais, se recuperou e na primeira oportunidade ele pegou o programa dele, de domingo, e abriu para ser perguntado. Eu nunca tinha visto isso. Em vez de ser uma entrevista coletiva programada, o Silvio Santos abriu o programa e disse: podem me perguntar o que vocês quiserem. E lá pelas tantas, Nelson Rubens fez a seguinte pergunta para o patrão. Nelson Rubens não perguntou nada. Nem quer saber a cor da minha cueca. Eu perguntei. Eu queria saber como é que a gente ganha tanto dinheiro, Silvio Santos. Trabalhando. Trabalhando? Trabalhando e fazendo o seguinte. Acreditando naquela frase que algum filósofo disse uma vez num livro, ganha dinheiro com 10% de inspiração e 90% de transpiração. Só. Diz tudo, né? E por isso foi aplaudido.
de pé pelas pessoas que estavam lá, pelas suas colegas de trabalho, porque, mais uma vez, o Silvio Santos deu aí o exemplo, deu o mapa da mina. Tem que trabalhar, cara, tem que trabalhar e não aplicar golpe nos outros. Olha aqui, a Marina de Lima está dizendo, saudades do inesquecível Silvio Santos. A Drica está dizendo, como o Silvio Santos, só o próprio Silvio. É verdade. Ele é inimitável. Por mais, até estão dizendo aí os críticos de cinema, estão dizendo que o Silvio Santos é um ser, um personagem tão rico que é inimitável. Não dá para você fazer um filme mostrando o Silvio Santos. Não é em 1h30 ou 2 de cinema que você vai conseguir mostrar o que representou o Silvio Santos e ainda representa. Então, eu vou assistir esse filme para ver se eu gosto. Boa tarde, diz a Márcia. Boa tarde, Márcia. 100% de transpiração, diz Jane Correia. 100% de transpiração. É, meu amigo. Você tem que se preparar, você tem que estudar, você tem que ter uma boa equipe e tem que chegar na hora de fazer o seu trabalho em forma, da melhor forma possível. Mas a transpiração é fundamental. Não existe trabalho sem transpiração, sabe? Tem que suar mesmo. A não ser esses caras picaretas que aplicam golpes e depois os clientes, né? Aqueles que foram golpeados, que corram atrás, que se virem. Por isso, eu espero que a justiça seja feita nesse caso do Banco Master, que, segundo a denúncia que foi feita, segundo tudo que está sendo relatado pela imprensa, está sendo dito aí por advogados, aplicou um grande golpe, um dos maiores golpes financeiros em milhares de pessoas. 12 bilhões de reais é o rombo. 12 bilhões de reais. A gente fala que o governo federal precisa economizar, responsabilidade fiscal, não pode fechar o ano no vermelho, tem que estar com as contas em dia, que o governo gasta muito. Mas aí, quando acontece uma situação como essa, quem é que vai socorrer as pessoas? Aquele fundo garantidor de crédito, que na verdade é dinheiro que vai sair do bolso do governo, das instituições públicas. Mas olha, gente, vamos escolher o bom caminho, o caminho do trabalho, da honestidade, da perseverança, da seriedade e da credibilidade. Misericórdia, 12 bilhões é dinheiro demais, é muito dinheiro mesmo. O bom caminho, esse é o caminho que todos têm que escolher, para que a gente tenha um país mais honesto, um país em que não prevaleçam os golpes, em que não prevaleça a impunidade, em que não prevaleça a violência, que as pessoas possam sair mais tranquilas na rua. Mas é difícil sair tranquilo na rua com tanta moto, né? E agora, no dia 11 de dezembro, estão avisando aí que o serviço de mototáxi por aplicativo, que a Prefeitura de São Paulo tinha proibido, vai voltar a ser prestado, ok? Então a gente tem aqui na cidade de São Paulo 1,5 milhão de motos. É aquela correria. Eu não sou contra quem usa moto. Eu sou contra quem usa de um jeito errado o automóvel, a moto, o ônibus e o caminhão. Então, cara, a gente vê motoqueiro para tudo quanto é lado e agora vai ter esse serviço aí sim, a partir de 11 de dezembro. Vai voltar a ser prestado o serviço de mototáxi. Eu não sei, eu não teria coragem de ir na garupa de uma moto para chegar no meu destino. Mas tem muita gente que, até pelo preço, né, vai na garupa. Mas a Prefeitura de São Paulo está tentando proibir. Só que também não se mexeu muito. E agora, na dúvida, a Justiça também não deu um veredito final sobre isso, o serviço vai voltar. Por falar nisso, e o trânsito, meus amigos, não sei se vocês já perceberam que amanhã é feriado, dia 20 de novembro, dia da Consciência Negra, feriado nacional, já foi um feriado só de São Paulo, de algumas cidades, mas agora é feriado nacional. Todo mundo na estrada. Trânsito, congestionamento monstro nas estradas, principalmente rumo ao litoral aqui em São Paulo. Se você estiver saindo agora, dá um tempinho, sabe? Respira, toma uma aguinha e vai numa boa porque o bicho está pegando. Congestionamento monstro na saída de São Paulo. E o Salão do Automóvel vai voltar. Desde o ano de 2018 não tem mais salão de automóvel.
Os mais antigos devem lembrar, né, que a gente só via as novidades das montadoras de automóveis lá no salão. Todo ano tinha. Pois agora, depois de um longo tempo fora, o Salão do Automóvel vai voltar e será entre 22 e 30 de novembro. Com muitas montadoras chinesas, muitos carros feitos na China. Às vezes a sensação assim, de que todos esses carros chineses são meio parecidos, mas eles são bons. Eles são bons, a maioria carro elétrico, né? Carros de qualidade. Só o design é que eu acho que às vezes deixa um pouco a desejar. Mas no Salão do Automóvel a gente vai poder ver carros de todas as marcas. E o que tem de carro nesse país, as pessoas se endividam. Às vezes pagam um carro em mais de 30 prestações, mas o brasileiro quer e acha que o carro é um sinônimo assim de... Não pode viver sem um carro. Gente, esse trânsito provoca extrema irritação em todos, não é mesmo? Será que o Datena, por acaso, vai pegar a estrada hoje? Porque ele anda muito irritado, hein, Datena? E ele se irritou no programa dele lá na Rede TV essa semana por um motivo que eu vou dar razão para o Datena. Acontece que ele estava chamando uma repórter, a repórter estava na tela lá, falando sobre uma reportagem que ele estava mostrando. Então estava o Datena, a repórter, né? E aí alguém lá na Rede TV apertou um botão e colocou no ar, na metade da tela assim, um quarto da tela, para ser mais exato, no cantinho, uma propaganda enorme do serviço de streaming da própria Rede TV. Quando o Datena viu isso, ele falou assim, tira isso do ar, tira esse negócio daí, pô! E eu vou dizer que o Datena tem razão, porque existem momentos adequados para você colocar uma propaganda, para você colocar uma arte. E eu comecei a reparar, a partir dessa irritação do Datena, que tem muita tela, muito texto escrito nas reportagens. Isso na Globo também. Eu estava assistindo o Jornal Nacional ontem, eu fiquei impressionado. Toda a matéria que entra tem um monte de texto escrito na tela. Gente, vamos contratar mais cinegrafista aí. Vamos esticar um pouco a presença dos repórteres, vamos colocar algum comentarista para explicar as matérias e parar de escrever texto na tela. É demais, é muita coisa. E isso acontece também no futebol. Você tentando assistir o jogo, o locutor narrando, e em cima tem o placar. Embaixo aparece a informação do jogador que vai ser substituído. Aí depois aparece uma propaganda, até que chega um momento em que a propaganda toma conta da tela e o jogo fica numa telinha menor assim. Um dia eles vão perder gol. Um dia vai acontecer alguma coisa importante durante o jogo e eles vão perder porque estavam passando propaganda. Ou estavam se preocupando com essa coisa de escrever texto na tela, excesso de textos escritos na tela. Isso acontece na Globo e acontece em todos os canais. E a prova está aí. O Datena ficou irritado porque colocaram um texto, uma propaganda dentro do programa dele, enquanto ele estava falando com a repórter sobre uma reportagem, sobre um assunto importante. E ele ficou irritadíssimo. Então, meus amigos, agora com essa coisa da lei aí, antifacção, né, 6 versões diferentes, nossa senhora, o que entrou de texto escrito na tela, e com essa história do Banco Master também, muita explicação, não é possível, isso é inadmissível. A televisão precisa ficar atenta a esse detalhe. E a Record, hein? A Record vai lançar um novo reality show. Mas calma, os amantes da Fazenda, os fãs da Fazenda, não se desesperem. Esse reality show, que vai ser dirigido pelo Boninho, vai se chamar Casa do Patrão. Casa do Patrão. E pelo jeito vai ser feito ao vivo lá mesmo onde a Fazenda acontece, em Itapecerica da Serra. Essa Casa do Patrão vai ser um reality do Boninho. Mas lá na Record já tem o reality do Carelli, que é a Fazenda. Isso não vai dar certo. O Boninho está dizendo que nesse reality, vai abrir as inscrições agora, ele não quer famosos, não quer celebridades, não quer subcelebridades, não quer ex-participantes de outros realities, ele não quer participantes profissionais de reality show. Porque tem muitos, e a Record é uma das que mais faz isso. Coloca um cara para fazer um reality, participante, depois de uns meses ele vai para outro reality,
no ano que vem, no próximo reality, ele também entra. Não pode ser assim, gente, porque os participantes vão se acostumando e vão se tornando participantes profissionais de reality show. Isso não é bom para a fórmula do programa. Isso não é bom para o público que espera que aconteçam coisas inesperadas dentro de um reality show. Esse é o valor de um reality show. Então, esse reality do Boninho, A Casa do Patrão, vai ser antes da Fazenda, no ano que vem, 2026. Mais ou menos ali no primeiro trimestre vai ter o Casa do Patrão e na metade do ano vai entrar a 18ª temporada da Fazenda. Mas eu já ficaria contente se esse novo reality tivesse só o Boninho e o Carelli, porque isso com certeza vai render um belo reality show de bastidores. Por falar em A Fazenda, eu estava vendo no programa da Sônia Abrão, ela e o Alessandro Lobianco, o Lobo, que são duas pessoas assim, muito competentes nessa área das fofocas de TV, eles estavam reclamando do excesso de palavrões na Fazenda. Os participantes, não sei, piraram. Não dava, tem que colocar pi o tempo todo, sabe? Aí você acaba exercendo uma censura em nome do nível do programa, né? Nunca vi uma temporada como essa, é isso que a Sônia Abrão e o Alessandro estavam dizendo, com tantos palavrões e tantas perseguições, sabe? Participante com tampa de panela, tentando provocar o outro, ou com a mão apontando no rosto. Isso é o que dá você ter tantas temporadas de reality show. É a 17ª temporada da Fazenda. Então todo mundo que entra já se prepara nas redes sociais, já chega lá com um personagem montado. Isso não é bom, isso não é bom. Por isso eu sempre digo que reality show já está com a fórmula mais do que saturada. Mas não adianta, as emissoras continuam lançando um em cima do outro. Vem aí agora o do Boninho. O do Boninho na Record. Inclusive o Boninho ofereceu esse reality show que vai entrar na Record. Antes ele ofereceu para o SBT. Mas o SBT está meio confuso lá, acabou se enrolando, demorou para responder. E aí então o Boninho foi e entregou o projeto para a Record. Engraçado que o Boninho dirige o The Voice lá no SBT, né? Mas tudo bem. Agora tá a moda, né? O apresentador, o narrador de futebol trabalha em 2 emissoras ao mesmo tempo, diretores também, tá tudo certo. E eu acho que isso é até bom, é saudável. Antigamente, quem trabalhava na Globo não podia fazer nenhum trabalho em outra emissora. Trabalho que eu digo assim, você era convidado para dar participar do Teleton, a Globo não deixava. Era exclusividade da Globo. Eles não permitiam que os apresentadores ou que os artistas mesmo, né, fossem participar de outros programas, de outras campanhas em emissoras concorrentes. Mas essa fase já terminou. E hoje todos estão em todas, bastando para isso que a oportunidade seja boa. O público agradece. Então esse reality A Fazenda, ele é um jogo psicológico, compreende? É um jogo psicológico. Os participantes querem ganhar o prêmio. E aí eles vão achar um jeito de provocar os demais para que eles sejam eliminados. Então é um jogo psicológico, mas que nesse caso, devido à quantidade de agressões verbais, está se tornando um jogo psicopático. Essa é a que é a verdade. E a Sônia Abrão e o Alessandro Lobianco têm razão quando dizem isso. Mas só que eles dizem isso, mas ao mesmo tempo eles continuam usufruindo dos reality shows, colocando as imagens no ar, debatendo, discutindo, criticando. Então, sabe o que acontece? São tantas provocações, é tanta ofensa assim, no reality show, que a gente tem a sensação da impunidade dentro do reality show. E aí eu vou te dizer que isso tem muito a ver, é meio que um espelho do que acontece no nosso país, né? Como eu estava falando no começo lá. Prende hoje, solta amanhã. E no reality show é assim, existe um livro de regras, tá? Existe a lei, a própria lei do reality show. Mas os participantes já estão espertos e eles constroem o personagem deles e seguem as atitudes que visam explorar as brechas que existem dentro do regulamento da Fazenda.
Já se sabe que não pode agredir fisicamente, senão acaba sendo expulso. E aos pouquinhos eles vão explorando essas brechas para ver se conseguem minar a participação dos outros peões, das outras peoas. É isso que está acontecendo. E o Brasil é um livro de leis cheio de brechas. Eu até acho que as brechas no Brasil, aí estou falando da Constituição brasileira, foram criadas antes das leis. Para que os políticos, para que as pessoas poderosas pudessem ser beneficiadas e se livrar da justiça no momento em que isso fosse necessário. Boa noite, TV em Louvor. Boa noite, Brito Júnior. Que bom que você está aqui. Ana Lobo, Fazenda é baixaria total. Tem sido, né? Mas se houvesse um pouquinho mais de rigor aí, e também com anônimos, pessoas que não estão já, que não viraram profissionais de reality show, ficaria um pouco melhor. O que está faltando na Fazenda, no Big Brother, nesse tipo de reality de confinamento, é surpresa. É surpresa. Mas é difícil você surpreender quando você tem 17 temporadas de um reality show. No caso do Big Brother, eu nem sei, eu tenho mais de 20. Mas eu estava dizendo para vocês o seguinte, o SBT está preparando um canal de notícias. Vai ser SBT News. Estreia no dia 15 de dezembro. Ótimo! Eu acho que a gente precisa ter várias versões, vários pontos de vista a respeito das notícias, que de modo geral são as mesmas. Não dá para você dar furo de reportagem todo dia. E como o próprio Silvio Santos disse nessa mesma entrevista que eu reproduzi um trecho aqui, o repórter não é um investigador. Ele investiga, mas ele não é policial. Ele tem que se ater mais aos fatos e noticiar os fatos. De qualquer forma, eu acho que é válido mais um canal de notícias. SBT News. 24 horas no ar, só com notícias. Sabe quem é que vai estar, se o principal nome desse canal do SBT? O Celso Freitas. Celso Freitas. Grande nome da Globo, apresentou o Jornal Nacional, grande nome da Record, que tinha ficado meio solto aí no mercado, mas o SBT agiu de forma muito inteligente, contratando o Celso Freitas para ser o grande âncora do SBT News. Ele, a Amanda Klein, a Basília Rodrigues, a Raquel Landim, Martina Demore, Lúcio Sturm, trabalhei com ele na Globo quando ele era repórter, e ele estava começando ainda, depois se transformou em apresentador, trabalhou na Record também, é um ótimo profissional, acaba de ser contratado. Ele estava recentemente na Times Brasil, CNBC, lá do meu amigo Douglas Tavolaro, mas acaba de ser contratado para reforçar a equipe do SBT News, que vai entrar no ar no dia 15 de dezembro. A expectativa é grande. Mas o que me espanta nessa história é a quantidade de canais de notícias que nós temos nesse país. E é TV paga, né? TV paga. Então você tem a Globo News, a Record News, a Band News, a CNN, a Times Brasil, a Jovem Pan News e agora o SBT News. Será que existe público para tantos canais de notícias? Será que existe? Será que o que explica tanto investimento em canais especializados em notícias 24 horas por dia? Tem anunciante para tanto canal? Eu estava reparando, fazendo um levantamento sobre as audiências desses canais de notícia. Então vamos fazer uma comparação assim para vocês já rapidamente entenderem o que eu quero dizer. Vamos imaginar, o Jornal Nacional tem 24 pontos de audiência. A novela das 9 da Globo tem 22, 24, dependendo do dia, pode até se aproximar dos 30 pontos de audiência. Os programas da Globo, eu falei outro dia aqui do Globo Rural, o Globo Rural está dando 14 pontos de audiência. Entende? Sabe quanto é que os canais de notícias dão de audiência? 0, alguma coisinha. 0,12, o outro dá 0,18, o outro dá 0,22. Claro que isso varia, né? Mas eles brigam por uma fatia muito pequena. Como é que as emissoras de televisão conseguem manter esses canais de notícias? Às vezes eu fico pensando que só eu que assisto, que busco informação,
Estou ligado, fazendo a minha observação dos fatos a partir dos canais de notícias, porque é o tempo todo dando notícia, analisando notícia, dando detalhes que os canais de TV aberta não podem dar, não tem espaço. E eles brigam com uma audiência muito pequena. Mas, pesquisando, eu descobri o seguinte, que o investimento em canais de notícias por parte do mercado publicitário é maior do que na TV aberta. Então, você vai ter propaganda lá de bancos, de agências de viagem, de turismo, marcas de luxo, tecnologia, cruzeiros marítimos, lojas de departamento e etc. Algumas, claro, também estão na TV aberta, mas dentro dos canais de notícias, essas grandes marcas investem pesado. E é isso que mantém os canais de notícia no ar, embora a audiência seja tão pequena. E também tem muita pesquisa nisso aí, obviamente, né? Agora são 30 minutos e 49 segundos de live aqui do lado B. Eu vou ter que encerrar, mas eu vou dar uma chance aqui para vocês. Está perguntando, cadê o Sérgio Chapelin? O Sérgio Chapelin está no sítio, se aposentou. Brito, manda um salve aqui para a galera. Ih, acho que é Curitiba, não deu para ver direito. Brito, a sua máquina de escrever aí atrás funciona? Sim, ela funciona. Ela funciona. Eu aprendi na minha adolescência datilografia. Então, você tinha os cursos de datilografia para que todos pudessem usar a máquina de escrever, que depois se tornou elétrica, essa aqui ainda é das antigas, e aí depois veio o computador e hoje isso aí todo mundo aprende fazendo, né, na prática. Na prática. E eu tenho mais um assunto para falar, eu vou esticar mais 3, 4 minutinhos aqui. Eu estou falando aqui dessa história de excesso de letras, né, de textos escritos nas telas, mas tem uma outra coisa que para mim já está cheirando a overdose, que é o excesso de remédio nas novelas da Globo. A novela das 7 tem a protagonista lá, que é a Cláudia Abreu, sofrendo com a manipulação de seus remédios. Ela está sempre dopada. E toda a trama passa por ali. E aí na novela das 8, você tem uma trama que acontece em cima da indústria farmacêutica do Murilo Benício, que falsifica medicamentos com farinha. Será que não tem também aí um pouco de falta de criatividade? É claro que nas novelas sempre vai ter o núcleo romântico, sempre vai ter o núcleo do humor, sempre vai ter casamento, né, traição, é claro. Outra coisa que nas novelas também tem muito, gente comendo. Toda cena tem alguém almoçando, jantando ou tomando café. Repare se eu não tenho razão. E nessa parte dos medicamentos, eu acho que eles exageraram, é muita coincidência. O pessoal tem que se organizar lá na Globo, cara. Você está fazendo uma novela que é toda em cima do negócio de remédio, falsificação de remédio, que é um tema ótimo, porque vai saber o que a gente compra nas farmácias aqui no Brasil, né? Pensa que você está tratando uma doença, uma dor de cabeça, e pode ter outra coisa dentro daquele comprimido. Então esse é um tema muito rico e deve ser mesmo explorado. Mas então não faz a novela das 7 usando também essa coisa de sonífero, o mesmo tema, não pode. Vamos lá, Francisco Ferreira, pensei que você não vinha. Brito, o que você acha do artista Michael Jackson? Cara, quem sou eu para falar do Michael Jackson, né? Só não sei dizer que eu tenho saudade, eu adorava. A gente procurava sempre comprar os discos do Michael Jackson, aprender as dancinhas. Era ótimo, um grande artista, um dos maiores ídolos da música pop mundial, ok, Francisco? Por falar nisso, ó, só para fechar aqui a informação, está dando agora que o assalto em farmácias aumentou 20% na cidade de São Paulo. O principal alvo dos caras são as canetas emagrecedoras. Que coisa séria, meu amigo! E aí, como é que está o congestionamento? Eu sei que tem muita gente nesse momento que está dentro do carro, alguém está dirigindo, né? E a pessoa está lá no celular assistindo aqui a live do Lado B, a quem eu agradeço muito. Gente, valeu mesmo. Curtam o feriado, Dia da Consciência Negra, feriado nacional. Muita gente indo para a praia, aproveitar esse calorzinho que está fazendo aqui em São Paulo.
muita gente indo para o interior, aproveitando bem o feriado com responsabilidade. Para fechar aqui, Dudu, você acha que o Dudu Camargo possa ser campeão? Claro que eu acho, o Dudu Camargo é o favorito, mas tem que tomar cuidado para não ir muito para a roça. Se bem que quem vai muitas vezes para a roça e volta, né, o público não elimina, acaba reforçando a sua condição dentro do jogo. É aquele cara inabalável que o público quer dentro do reality show. Brito, qual a sua música predileta? Não deu para ver. Eu estou assistindo aqui no meu trabalho, aqui em Fortaleza, na rodoviária. Que legal! Um beijo. Muito obrigado a todos. Nós voltaremos aqui com uma nova live do Lado B na sexta-feira, ok? A partir de 5h30 da tarde. Agradeço a todos. Bom feriado. A gente se fala sexta-feira. Tchau!